Hoje é o terceiro dia do 14º Encontro Institucional da Magistratura Trabalhista da 5ª Região. Neste momento, convidamos para ocupar um assento na mesa alta a juíza do trabalho da 5ª Região, TRT da 5ª Região, Lígia Olivieri, que atuará como mediadora no painel sobre trabalho em plataformas digitais e vínculo de emprego. Lígia Melo Araújo Olivieri é graduada pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada pela Fundação Faculdade de Direito da UFBA, foi juíza do trabalho no TRT da 15ª Região em 2007 e desde 2009 é juíza auxiliar da 22ª Vara do Trabalho de Salvador. Já atuou como professora da Escola Judicial, do TRT 5 e da EMATRA 5. Convidamos ainda a professora Carolina Tupinambá, que fará a primeira exposição sobre o tema. A apresentação da painelista será feita pela doutora juíza do trabalho, Lígia Melo. Pode ler o currículo, doutora, e em seguida passar a palavra para a convidada. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso painel, sobre plataformas digitais. Eu queria agradecer a doutora Silvia Isabelle e doutor Edilton Meirelles pelo convite, pela oportunidade de estudar mais o tema e mediar esse debate. E peço licença, doutora Carolina, para ler seu currículo. Carolina Tupinambá Faria, advogada, mediadora certificada pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutora no Programa de Pós-Doutoramento em Democracia, Direitos Humanos, Direito, Política, História e Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professora adjunta de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ocupante da cadeira número 47, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Centro de Estudos Avançados do Processo e da American Bar Association, autora de livros e artigos na área trabalhista. Bem-vinda, com a palavra. Muito obrigada, doutora Lígia. Deixa eu falar, então, de pé, que aí eu consigo ver melhor ali. Acho que a senhora pode usar esse microfone mesmo. Ah, aqui. É isso. Uhum. Quer um papelzinho, uma caneta? Ih, sumiu. Pronto. Bom dia a todos. E, querido Danilo, prazer estar aqui na 5ª Região, com grandes amigos, tribunal que eu admiro muito, com expoentes do direito. Agradeço a todos na pessoa do professor Edilton Meirelles, da Escola Judicial, que comecei já com a gafe de me tornar o café nele e em mim, mas para batizar essa manhã. E, quer dizer, a ideia, me parece que quando a professora Silvia elaborou o convite, me foi passado que a ideia seria de trazer um debate de reflexão em que se pudesse colocar ideias não contrapostas, mas em diálogo sobre a existência ou não de vínculo de emprego em relação aos trabalhadores de plataforma. E eu comentei com a doutora Silvia que me parecia que esse vínculo não era existente. Então, para trazer uma fala bem objetiva, me parece que o doutor Murilo teria uma visão diversa da minha, e aí eu acho que a ideia seria eu colocar os argumentos e debater o que eu tenho percebido a respeito dessa modalidade
de trabalho humano. Bom, então como é que eu organizei aqui? Na verdade, a gente saindo assim de um mito de mundo ideal, a realidade é que a gente tem alguns fatores que vêm impactando muito o direito do trabalho. Esses fatores, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, os fatores que vão ser muito bem elaborados na próxima convenção, o Congresso Americano de Direito do Trabalho, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Convido a todos a participarem, vai ser um evento muito auspicioso da nossa academia, com muitas falas internacionais a respeito justamente desses novos parâmetros das relações de trabalho humano. Me parece que esses parâmetros vão se desenhando principalmente a partir da globalização e do avanço da tecnologia. Isso tem mudado muito a forma de prestação de serviços, né? Qualquer um aqui pode estar ouvindo o que eu estou falando e trabalhando e fazendo alguma coisa no PJE, quer dizer, a gente pode trabalhar de todos os lugares, para todos os lugares. Então, ou seja, não existe mais o racional de ambiente de trabalho que a gente tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Não existe mais o racional de jornada, porque os tempos se misturam e as pessoas cada vez mais trabalham o tempo todo e misturam a vida pessoal com a vida trabalho. Os objetivos até de ingresso numa relação de trabalho por essas novas gerações não necessariamente pode ser, na verdade, só resguardado em troca do capital, ou seja, prestação de serviços em torno de contraprestação. Hoje a gente tem uma série de atores sociais que encontram no trabalho oportunidades de convivência, de felicidade, de externação de valores humanos, né? Isso a gente vê nos fóruns mundiais, quando que se pensou em escolher o trabalho a partir de valores das empresas, de trabalhos verdes, de trabalhos mais conscientes. Então, hoje, o lugar de trabalho me parece completamente diferente, por conta desse espaço, dessa territorialidade, e muito por conta dessa intermediação tecnológica que possibilita, inclusive, essa ampliação dos espaços. Mas nesses influxos de novas situações que impactam a vida do trabalho, o que sobra, em termos de realidade, não percebo que a automação ela diminua necessariamente os empregos. A gente tem vários relatórios da ONU em que os países mais automatizados, muitas vezes, são os que têm menor índice de desemprego. Não acho que é uma relação, acho que a relação tem muito mais a ver com educação, com preparo para o mercado de trabalho, do que propriamente com o robô vai roubar o seu emprego. Mas o fato é que todos esses fatores, no Brasil, têm produzido, principalmente depois do período da pandemia, a gente conta com 15 milhões de pessoas que estão desempregadas, e o fato é que hoje, principalmente depois de 2018, a gente tem um relatório do IBGE dizendo que 20% das famílias brasileiras, de alguma forma, oferem recursos a partir de plataformas de economia compartilhada. Não necessariamente o modelo de plataforma crowdsourcing, né? Eu acho assim, existem muitas divisões, muitos critérios, até da OIT,
das organizações internacionais, tem um estudo importante da Eurofound sobre os modelos de trabalho em plataforma, mas talvez para organizar a nossa ideia, eu me contento assim, em dividir só 2, sabe, só para organizar. Quer dizer, existe o que eu entendo como multiterceirização, que tem um requerente na ponta e tem uma plataforma que vai intermediar essa mão de obra, e aí você, requerente, não consegue escolher o trabalhador. Então, é uma requisição de trabalho dentro de um ambiente indefinido. E existe aquelas plataformas que eu chamaria de freelancers, digamos assim, em que você tem uma vitrine de trabalhadores e o requerente diretamente absorve um dos trabalhos. Acho que essa divisão é a divisão que mais ajuda em termos de organização, porque existem mais de 100 modelos de trabalho por plataforma hoje. Então, assim, esse da intermediação, que você tem uma plataforma juntando as 2 pontas, e, na verdade, o outro, que a plataforma é um instrumento de exposição dos trabalhadores. Eu acho que, para a gente não debandar para 1000 classificações, acho que essa atende. E tanto num quanto no outro modelo, no Brasil, hoje 20% das pessoas, de alguma forma, oferem renda por isso. Então, quer dizer, é uma realidade que se coloca. E o fato é que, com nos últimos 30, 40 anos, toda a crise do capitalismo viu, então, com esse aumento da globalização e da tecnologia, viu um plano normativo diferenciado, né? A jurisprudência do Supremo, muito antes da reforma trabalhista, trazendo uma série de flexibilizações de critérios antes inimagináveis. E, além disso, a gente pode dizer que esse modelo tem nos feito pensar justamente no modelo genuíno do direito do trabalho brasileiro. O que acontece? Quando eu comecei a estudar direito do trabalho, sei lá, há 20, 30 anos atrás, eu achei o máximo eu tive dificuldade para escolher minha carreira. Queria ser engenheira, queria ser 500 coisas. Mas quando eu tive aula de trabalho, eu falei, eu vou nessa, porque eu lembro, assim, das primeiras aulas que eu tive na Universidade Estadual. E aí foi apresentado os princípios do direito do trabalho. Falou assim, que aí era o seguinte, princípio da proteção. Eu era do interior, sabe? Então, eu era do interior e tinha que ficar na cidade grande, todo mundo se matando no Rio de Janeiro, longe da minha mãe. Pô, é difícil a vida. Princípio da proteção, algo extremamente sedutor. Falei, nossa, que coisa boa, uma pessoa vai proteger a gente para sempre. Princípio da condição mais favorável, que era assim, olha, tudo de bom que for acontecendo, vai incorporando para você. Nada vai... Então, se você ganha, assim, um plano de saúde, se você ganha um ticket, se você ganha um prêmio de viagem para Portugal, quando você é o campeão de vendas, no ano seguinte isso está tudo garantido. E a próxima viagem só pode ser para Disney, só pode ser para Maldivas. O princípio da condição mais favorável faz com que tudo que é bom fique garantido na habitualidade e fique ainda melhor. Eu achei, assim, a ideia sensacional em termos de proteção. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Então, o Estado garantindo que vai me proteger sempre, que a minha vida só melhora e que, se tiver algum problema, se alguém tiver alguma dúvida, a interpretação que me favoreça é a que vai prevalecer. Dá um sossego no coração, né? A ideia de relação de emprego. Mas o fato é que também nessa época, ou você era vilão, ou você era mocinho, ou você era o dono
da força de trabalho e era o explorado carregador de piano, ou você era o dono do capital, o explorador, né? E não tinha nem os altos empregados, era difícil, e também não tinha o microempresário, coitado. Esse quase que emprega hoje 70% da mão de obra. O mundo era mais preto e branco. Não tinha tão colorido. Não existia essa cor que eu vim falar. Então, o mundo era mais dicotômico. E as relações de trabalho começaram a ganhar uma complexidade tão grande que me parece que o mundo não teria mais musculatura para ter só essas duas prateleiras. Ou seja, ou você está nesse vínculo de emprego e você tem toda a proteção, ou você não está no armário, você não tem nada, você não se encaixa. Então, no Brasil, a gente tem, ou a gente dá o vínculo para esse cara, e aí abraça ele com toda a proteção do Estado, ou o fato é que ele não tem nada. E aí, dentro dessa lógica do não tem nada, começaram a crescer várias pessoas que não têm nada. É antigo esse não ter nada, mas esse não ter nada, assim, o estagiário que não tem vínculo de emprego, o cooperado que não tem vínculo de emprego, o sujeito do salão parceiro, o sujeito, sei lá, do ógmo, que não deixa de ser uma reunião, uma plataforma que disponibiliza, que conseguiu proteção jurídica pela própria Constituição, né? Mas o fato é que começaram a surgir, além dessas pessoas que têm o representante comercial, que tem alguma proteção do Estado, mas não toda, cada vez mais aumentou a galera do não ter proteção nenhuma, que é o pejotizado, que ele vai na aposta tudo ou nada. O terceirizado que pede o vínculo, o sujeito que... meu filho escreveu, eu tenho um filho de 9 anos. Quando ele tinha 7 anos, ele escreveu um negócio, sei lá, umas rimas, que ele achava que era um livrinho. Aí eu falei, ai, meu Deus, tem que publicar o livro do meu filho. Aí eu falei, onde é que eu vou arrumar dinheiro para publicar o livro do meu filho? Aí que era um negócio, a historinha de um robô com amizade com um menino. Daí eu achei uma plataforma, eu sou fã das plataformas, eu uso plataforma pra caramba. Tem uma plataforma de aula também, que eu adoro. Mas tem uma plataforma que faz um monte de coisa lá para o escritório, de marketing, aliás, eu não advogo para nenhuma plataforma, hein? E nem para... Quer dizer, para trabalhador eu já advoguei, em busca de direitos perante a plataforma. Mas o fato é que uma plataforma em que vários artistas, desenhistas, se colocavam à disposição para ilustrar a sua ideia. Então, eu mandei os versos do Rafa, e aí paguei. Para você, sei lá, acho que para cada ilustração, que quando eu fui ver no mercado normal, em que as pessoas, em profissionais liberais, cada ilustração, sei lá quanto que ia me sair, mas ia me sair umas 500 pratas. Eu não ia ter dinheiro para, sei lá quantas, que livro de criança tinha que ser só as ilustrações. Eu sei que na tal da plataforma eu pagava 50 pratas por ilustração. E aí eu botava lá essa oferta, que era o mínimo e o máximo, né? Quer dizer, o mínimo, mas não tinha o máximo, não. Aí eu botei assim, olha, eu queria assim mais ou menos umas 15, 20 ilustrações, os versos são esses, e eu vou tentar esse, tipo um leilão às avessas. Eu vou tentar esse de R$50. Daí os artistas, vários deles, que a gente chama de Hope Labor, ou seja, quem se encantou com os versinhos do Rafa, desenhou, ou quem estava morrendo de fome, desenhou e colocou lá para eu ver. Se eu falasse, é você que eu quero,
o sujeito iria ganhar um pedaço desse meu dinheiro, imagino que a plataforma fique com alguma coisa. Eu não acho de todo injusto a plataforma ficar com alguma coisa, não, porque a outra solução seria o sujeito ficar na plaquinha no meio da rua dizendo, eu desenho um livro de criança. Então, a plataforma tem o seu, tem o seu papel. E aí levantou o dinheiro. E aí eu consegui fazer o download dos desenhos. E aí fiz o livrinho dele. E aí a gente chama isso, quer dizer, várias pessoas que apresentaram, várias pessoas trabalharam para o livro do meu filho e não receberam um tostão, porque eu não escolhi. Né? Então, veja que modelo curioso. Outros modelos, quer dizer, o modelo da Uber é o mais banal, que a gente conhece todo dia, que a gente conversa com o motorista e sabe, né, mais ou menos o que está acontecendo. Mas existem 500 outros modelos. Existem modelos que, nos outros países, estão começando a ganhar. Isso aqui é o povo realmente que não tem vínculo e que é mais novo, mas tem esse povo antigo, né, o representante comercial, que desde que o mundo é mundo fala que ele é subordinado com várias situações e ele não tem vínculo. Bom, em outros países, na Itália, a gente tem esse trabalho a projeto que acaba sendo muito... aliás, desde a década de 90, principalmente, no finalzinho da década de 90, o relatório do professor Soupiot na França, estudando que essa subordinação ela tem tido uma flexibilidade, um contexto diferenciado, e a OIT indicando que a gente precisa ir atrás dessas outras pessoas que trabalham, mas não estão nesse núcleo duro do emprego, que aqui no Brasil é emprego, mas nos outros países também eu tenho esse fechamento, começam a ter essa proteção. Tanto é que esses employees like person do Reino Unido, né, os parasubordinados da Alemanha, eles já conseguem quando a gente fala do trabalhador economicamente dependente da lei 20 da Espanha, a gente tem 18 dias de férias, a gente tem proteção em termos de saúde e segurança do trabalho. Mas, peraí, mas o cara que é o protegido da relação de emprego, ele tem 30 dias. Ele tem todo o sistema de proteção social. É diferente. Mas a situação também não é diferente o tipo de proteção? Assim, o tipo de proteção, desculpa, o tipo de prestação de serviço, assim, eu advogo para empresas antigas, para a indústria, da época de que a CLT era CLT mesmo. Eu fiquei com todos aqueles problemas da Covid. Não sei se quem teve Covid ficou também. A minha voz de vez em quando some, de vez em quando eu quero falar escada, falo bracelete, então... Eu estou com todo. E aí... Aí, sumiu. E aí, o fato é que... Agora perdi o raciocínio que era que eu estava falando. Então... obrigado, Silvia. Então, essas pessoas que estão em torno da relação de emprego, mas com uma subordinação... sim. Eu estava falando para vocês que eu advogo ainda naquele modelo, tem um monte de clientes naquele modelo antigo, da indústria. Puxa, isso é super diferenciado daquela pessoa, daquela geração... obrigada, amiga. Essa Covid é uma porcaria mesmo, né? Pronto, agora foi. Daquela geração, né, gente, que saiu do pós-guerra precisando ser abraçada, querendo estabilidade, querendo... ir para o trabalho e voltar em paz, encontrar a família e ter dinheiro para alimentar essa família. Hoje, essa geração que a gente vê nessas startups, elas não têm esse valor e estabilidade como essencial. Elas trazem outros valores para o mercado. E eu advogo para os dois núcleos. Eu tenho gente
desse mundo modernoso, e tenho gente do trabalhador carregador de piano, de visitar fábrica. E realmente é totalmente diferente. O cara que sai da fábrica, ele se desliga. Quando ele vai para casa é outra situação. A gente ainda tem a CLT atende ainda esse modelo. Quando a gente fala em termos normativos, tá? Hoje, da mão de obra economicamente ativa do Brasil, 30% está com a carteira assinada, está nesse modelo. É um modelo que me parece que ele, no campo da indústria, principalmente, ele tende a se perpetuar. Mas o fato é que existe um outro aspecto de tomada de mão de obra, uma outra vibe, que realmente é diferente, que justifica esse tratamento diferenciado, que tem uma subordinação bastante arrefecida. E aí em outros países, a gente tem encontrado uma população para essa zona grise, para essa zona cinzenta, que no Brasil hoje é uma grande vala. No Brasil, ou você está dentro, ou você está protegido nessa redoma, né, nessa utopia de que tudo vai dar certo, ou você está fora. E aí, meus amigos, a situação é o seguinte. Isso aí eu falei. Então, olha só, vejam. A gente pode conseguir, a gente fala assim, então essa galera está sem nada. A gente não reconhece nada para eles. O mundo inteiro está começando a reconhecer, tá? O mundo inteiro está começando a reconhecer. Eu gosto desses dois estudos, e tem aquele estudo também do trabalho, das melhores formas de trabalho da OIT, que também eu não botei aí, né? De 2021 também, que é sensacional. Todos esses estudos, desde o relatório do professor Supiô, ele é da década de 90, imagina. Livro branco, livro verde da Europa, a gente está falando de 2005, 2006, e, lógico, com as atualizações dos últimos 2, 3 anos, que estão falando o seguinte, olha, esses trabalhadores, essa subordinação que a gente tinha concepção no Brasil e no mundo, então isso não é um fenômeno brasileiro, ela não está mais atendendo, ela não consegue ter um diagnóstico claro, e, portanto, existem pessoas que estão amarradas com uma perspectiva de mercado, de troca de trabalho humano por capital, e que precisam de uma outra esfera, de um outro parâmetro de proteção. Além desses parâmetros transnacionais, porque, vejam, que também, quando a gente fala, eu preciso proteger o trabalhador, esse cara que fez o livro do meu filho, ele era do Chile, e ele fez o livro do Rafa aqui. Então, se a gente pensa também, se esse sujeito quisesse vínculo comigo, ou vínculo com a plataforma, que lei que ele ia querer? Então, então, o que a OIT tem alertado, alarmado existe um problema também de transnacionalidade desses trabalhadores, porque eles são frutos, eles são filhotinhos da globalização e de tudo que a tecnologia promove para que essa globalização possa espraiar mão de obra pelo mundo. Bom, então a gente tem alguns países que já se anteciparam, anteciparam há muito tempo, né? Quando a gente fala dos TRADs da Espanha, a gente está falando de 2007, e a gente tem um núcleo de elementos nessa onda de flexi-segurança, de lifelong learning, né? de um mercado voltado para a educação, para a reciclagem, para a adaptação desse trabalhador com o incremento das tecnologias. E a recomendação 204 da OIT é uma chave importantíssima, porque fala especificamente também da necessidade dos países desenvolverem instrumentos normativos para alcançar esses novos trabalhos. A questão de ser novo é uma premissa para mim, né? O professor Murilo, o professor Rodrigo Carelli, eu admiro muito e acompanho o trabalho da UFRJ, professor Carelli, que, na verdade, no Rio a gente tem 4 federais, então nós não somos da mesma universidade, mas eu acompanho muito o projeto de pesquisa, e o que eu converso com o professor Carelli, o que mais me
me afasta da ideia núcleo, professor Murilo, que tem, eu entendo, mas a ideia de que a gente não estaria diante do novo, né? E que o nosso direito do trabalho poderia tranquilamente abarcar essa realidade. Essa é a premissa que mais me incomoda, porque essa que eu falo, professor, até esse livro da professora Lígia está na coisa, eu já li, aliás, tem um prefácio lindo da professora Sayonara, né? Lindo, lindo. Eu, quando li a primeira vez esse prefácio, fiquei até emocionada, mas o que eu converso muito, né, nos programas de pós-graduação é essa ideia de que, puxa, a gente pode resolver com o que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem. E eu vou mostrar para os professores o que eu acho das ferramentas que a gente tem, como é que elas poderiam resolver. Mas, de fato, me parece que a melhor solução ela tem saído dessa recomendação da OIT, que é posterior a tudo isso, paradoxalmente, mas uma legislação que traga um caminho do meio. Você não é um nada, mas você também não vai ter essa proteção social tão forte, porque, na verdade, o seu modelo de prestação de trabalho, ele também não é assim, ele é mais flexível. E aí, gente, vejam que a gente tem marcos legais para a gente refletir sobre a existência do vínculo ou não. Quando a gente fala, acho que os artigos da CLT que vão me colocar em desafio maior, lógico, são esses 4, quando a gente fala do prestador de serviço, acho que esse é o raciocínio. E eu falei para vocês, para os senhores, que eu nunca advoguei para a plataforma, mas já advoguei para trabalhador, dentro dessa perspectiva. Lógico, a gente está advogando, a gente não está na academia, eu peço o vínculo, né? Mas não é nem um pedido que eu mais acredito. Eu peço para o Estado juiz declarar o vínculo de emprego porque eu imagino que quem é que não quer nesse vínculo? Se é o vínculo que me fez me dedicar a vida para o direito de trabalho, que me fez achar o direito de trabalho o máximo em termos de relação do sujeito com o Estado. Mas eu sempre penso, falo assim, olha, se não se entender que exista esse vínculo, não tem problema nenhum. Porque eu entendo que existe responsabilidade. Ninguém pode se valer de um trabalho humano e ficar por isso mesmo, imaginar que o trabalho humano seja uma mercadoria à disposição, né? A gratuidade. Então, me parece que os normativos que rezam sobre responsabilidade, sobre aproveitamento, eles também vão ser marcos legais importantes para essa minha reflexão. Tá? Tudo eu estou falando da nossa reflexão para a gente poder concluir que não existe o vínculo. Tá? Eu estou aqui numa posição muito parcial, muito subjetiva. Foi o que eu entendi que era o debate da escola. Essa lei, poucos conhecem. Essa lei, ela fala, nesse artigo 11A, que vem em 2018, ela fala que o motorista do aplicativo, ele tem que ser contribuinte individual. E joga ele para a lei de benefício. A lei de mobilidade urbana, ela fala especificamente que o sujeito motorista que se oferta no mercado, ele tem um viés de contribuinte individual. Quando a gente vai lá no contribuinte individual, porque esse papo, né, eu sou empreendedor de mim mesmo, isso realmente é uma balela. Na verdade, o sujeito não é empreendedor, ele é um prestador de trabalho, ele está ofertando a mão de obra dele, de fato.
mas ele oferta a mão de obra dele sem que o interlocutor, o tomador dessa mão de obra, lhe imponha subordinação como outrora. Eu acho que a chave não é que eu sou empreendedor, ou não existe isso, né? A gente é meio que contra o mito de Nirvana, né? O mundo não é tão colorido, não é tão tão flores como se eu não estou querendo trazer uma visão otimista, mas o fato é que as pessoas não estão conseguindo, essa relação de emprego não absorve esses novos atores sociais e esses novos modelos de prestação de serviço. Bom, aí também eu não vou colocar os julgados internacionais, porque na minha lista de argumentos eu vou dialogar com julgados internacionais. Mas no Brasil, eu acho que são importantes esses julgamentos. Nessa ADI, é aquela ADI do TAC. É aquela ADI do TAC, do Transportador Autônomo de Carga, na própria ementa, o ministro Barroso ele traz um anúncio, uma ratio decidente importante, mostrando que quando o Estado fala, quando é objetivo da República a livre iniciativa e a dignidade do trabalho humano, esse trabalho humano ele não se restringe a uma relação de emprego. Coisa que, às vezes, né, que o próprio Supremo acaba sendo incoerente, porque, quando ele acha que não tem uma relação de emprego, ele tira da gente, né, e vai para a justiça comum. Mas eu gosto muito da lista do acórdão dessa ADI, que não tem nada a ver com o trabalho em plataforma, mas que traz esse caminho do meio e esse reconhecimento de que quem está fora da relação de emprego tem que está dentro da ideia de dignidade de trabalho humano. Tá? Depois vem... O que era essa DPF mesmo? Era da pejotização... Não, a reclamação... Aí vem a DPF como é que é o nome? Da pejotização, da ideia da pejotização, em que, novamente, o Supremo fala da história desculpa, é a reclamação do Fux. Novamente, fala da história. Essa DPF, me lembrei, é a Lei Municipal de Fortaleza, regulamentando o trabalho de transporte. E aí, tanto no RE do Barroso, quanto nessa DPF do Fux, ambos vão falar que a competência de regulamentação dessa mobilidade urbana, ela não pode ir além para definir o modelo da prestação, se tem vínculo ou se não tem vínculo. É bem interessante esses dois julgamentos. Ficaram um pouco populares no métier trabalhista, mas trazem insights também importantes para a gente refletir. Depois tem aquela tragédia do conflito de competência do STJ, que aí fala que não tinha nada a ver com a história, mas fala que o Uber é uma prestação de trabalho sem vínculo e fala que a competência é a justiça comum. Eu acho muito interessante, eu não coloquei aí, mas logo em seguida, uns meses depois, se os senhores lembram, o ministro Agra, ele traz também uma decisão de conflito de competência, não de conflito de competência, mas ele traz uma resposta ao STJ que era um acidente de trabalho de um motorista de aplicativo. E ele fala, olha, eu não desconheço o conflito de competência do STJ, mas no conflito de competência do STJ, a causa matriz era ele ser desligado ou não do aplicativo. E aqui a gente está falando de saúde e segurança de um trabalhador e a competência é da justiça do trabalho. Ele fala en passant, porque não era um conflito de competência, mas responde muito bem. Quer dizer, é um caminho, né, para tentar contornar essa tragédia que foi esse conflito do STJ. E aí a gente tem as decisões do TST, que mais se destacam, na verdade teriam mais umas duas, mas que eu achei mais fraco o mérito, e são anteriores, e me parece que, né, o grande finale será quando essa situação vier
a SDI pudesse ser uniformizada. Mas, de longe, está ganhando, lógico, a ideia de que não teria o vínculo de emprego. Esses 3 primeiros julgados do ministro Breno, do Alexandre Ramos e do Ives Gandra, eles trazem parâmetros de desconexão com os elementos de caracterização de um vínculo trabalhista. O voto que ficou, né, no forno um tempo, pedidos de vista e tudo, do último, do ministro Godinho, traz justamente uma visão oposta, no sentido de que existe um vínculo, e ele fala muito da ideia da precificação, fala muito da ideia da unilateralidade das condições da prestação de serviço, e traz muito a ideia, né, de modelos de subordinação que precisam de uma releitura a partir desses novos influxos. E aí toda aquela organização doutrinária sobre subordinação algorítmica, subordinação estrutural, e que me parecem tentativas um pouco forçadas da gente passar um elefante embaixo de uma porta, sabe? Eu acho que a subordinação é a subordinação. É o sujeito ter na mão os poderes diretivos de gerenciamento, de fiscalização, de punição. E o sujeito e o prestador de serviço está refém. Existe uma debilidade contratual tamanha que ele se subordina a todos esses poderes de mando do empregador. Essa é a ideia de subordinação. Talvez, se a gente começar a desconstruir essa ideia, a gente possa afetar a própria matriz da subordinação para os casos que ainda são relevantes a caracterização e a clareza desse conceito de subordinação. Mas aí, o que me parece, doutor Murilo, que fica em torno da nossa discussão aqui são esses critérios: a subordinação, o trabalho indireto e a terceirização. Desculpa, e a responsabilidade. Eu acho que o direito do trabalho ele migra de uma ideia de subordinação para uma ideia de responsabilidade. De quem causa dano tem que indenizar, de quem causa prejuízo tem que pagar, quem aproveita a mão de obra tem que pagar. Se essa mão de obra é aproveitada diretamente, hoje a gente tem um mercado cada vez mais horizontalizado, e essa pirâmide ela meio que virou um diamante, virou de cabeça para baixo. Então, se eu tiver... E aí, por isso não me seduz essa ideia de subordinação algorítmica, subordinação verde, marrom. A subordinação é a subordinação que a gente entende. E não precisa ser subordinado para ter que pagar. Para ter que pagar, precisa aproveitar a mão de obra, precisa ter causado dano, precisa ter auferido mais-valia. Essa é a ideia. E aí, é por isso que essa ideia nos liberta da necessidade de caracterizar vínculo de emprego para proteger esse sujeito. Por quê? Ficou errado isso. Espera aí, calma. Não, é isso que eu quero. Na verdade, como é que eu vou... Depois que eu volto... Na verdade, como é que eu vou proteger essas pessoas? Eu acho assim, tem 4 caminhos. Né? Chegou para mim esse caso e eu quero dar uma sentença. Chegou para mim esse caso e eu quero fazer a petição inicial. Ou eu quero defender a plataforma. Quais são as situações que eu tenho que abordar? De modo bem prático, tá, gente? Bem prático. Ou eu tenho vários elementos de proteção transnacional, que estão protegidos no artigo 8º, que traz como fonte do direito do trabalho o direito comparado. Então, eu posso me valer desse artigo 8º para trazer, por exemplo, a Lei 45 de Portugal, que
traz vários direitos para o motorista de aplicativo, por exemplo. Né? Eu posso me valer disso para poder aplicar vários critérios que a OIT tem aplicado de proteção. Eu acho que hoje a proteção do trabalho humano ela fica em um tripé. Tripé de salário, jornada e saúde. Então, tem que ter salário mínimo, jornada limitada e proteção de saúde e segurança do trabalho. Isso é o conceito mínimo, é o núcleo duro de um trabalho decente, por todos os normativos internacionais que a gente tem visto. É esse tripé. Tá? E aí, eu vou abrir falando disso. Mas aí vai falar assim, professora, isso está muito abstrato, está ruim. Então, assim, vamos lembrar que quando a Constituição fala, no artigo 7º, quando ela fala dos direitos, né, fundamentais, quando ela fala de proteção, em nenhum momento ela fala de CLT. Já existia CLT, tá? Em 88 já existia. Tá? É muito tempo. Então, a Constituição não fala de CLT, em nenhum momento. E olha que ela fala da localização do Colégio Pedro II, mas não fala da CLT. E o fato é que a gente, num complexo de vira-lata, numa coisa meio maluca, a gente amesquinhou o artigo 7º e passou a ler no caput assim, os empregados têm direito, e não os trabalhadores têm direito, porque está escrito que os trabalhadores que têm direito. Então, é por isso que quando eu faço a minha petição inicial, eu falo, não quer conhecer o vínculo? Está ótimo, excelência. Mas aqui, o artigo 7º fala que esse sujeito tem essa proteção, que ele tem direito a descanso, e esse sujeito não estava tendo descanso. Então, uma releitura, uma visão, todo mundo, em todas as áreas do direito, tem feito uma leitura, um filtro constitucional. E a gente está há 1000 anos lendo o artigo 114 como se fosse, a galera continua sendo antes da emenda 45, ou seja, é só contratinho de emprego. E esse negócio vai virar um SUS dos desempregados, porque as grandes discussões de troca de mão de obra por capital estão escorrendo pelas nossas mãos. Né? O Supremo cada vez mais vai lapidando, tirando, ceifando a competência da Justiça do Trabalho, que é indicada para falar desse conflito. Por que o nosso processo, por que a Justiça do Trabalho precisa? Porque, assim, é o único processo que você não tem como nem pensar dar a tutela equivalente. Aliás, você sempre vai dar a tutela ressarcitória. Você não vai mandar desconstrua o muro, como o processo civil se orgulha. Porque ninguém faz voltar a força de trabalho do cara. Então, a gente só dá decisão depois que a coisa já aconteceu e a coisa não volta. Porque o amor, a dedicação, o suor que você dedica para um trabalho, não tem juiz do trabalho que faça voltar. Os anos, o envelhecimento, não tem. Então, a gente tem uma tutela limitada. E outra situação que justifica muito, a gente está sempre falando que o professor do Working falava, hard cases, porque no mesmo inciso da Constituição, do artigo 1º, fala que eu vou dar proteção à dignidade do trabalho humano e à livre iniciativa. Então, todos os meus processos falam de 2 princípios constitucionais da mesma grandeza. Tem um que está no artigo 5º. Não, os 2 estão no artigo 1º, são fundamentos. Então, qualquer processinho, porcariazinho que eu vou pegar para pedir uma verba rescisória que o sujeito não recebeu, ganhando um salário mínimo, que é outro fetiche, a pessoa acha, tem CLT, não é precarizado. Tem um monte de gente que tem CLT e é precarizado, Jesus. Não tem nada a ver. Então, qualquer processinho desse, eu estou falando de 2 valores constitucionais que se chocam. Então, por isso a expertise da Justiça do Trabalho. Assim nasceu no mundo inteiro, desde 1806 na França. Assim é. É uma justiça apaziguadora porque você tem 2 elementos muito valorizados, porque são os propulsores dos estágios civilizatórios da humanidade, que é o trabalho e o empreendimento, o trabalho e o capital. Bom, então tem a solução constitucional. Tem
minha solução, legal. A gente tem mais de 40, tem quase 50 projetos de lei falando dessa porcaria. O problema é que é um mercado muito heterogêneo. Então, tem que proteger o sujeito que fez como é que é o nome? O desenho do meu filho, mas vai proteger o cara que faz a entrega da pizza. Que é completamente diferente. Então, talvez seja mais interessante a gente pensar numa situação em abstrato, com princípios, com valores básicos, que seria esse tripé, né, de trabalho decente, salário mínimo, jornada limitada e saúde e segurança. Agora, a solução construída, que eu queria partilhar com os senhores, ela é a partir da associação, ela é a partir da vivência coletiva. Ou seja, a ideia de um direito do trabalho raiz, porque o direito do trabalho ele surge dessa consciência coletiva de classe. E essa classe, hoje, ela tem sido renovada cada vez mais. E aí, lá E aí eu conto essa história porque é um testemunho de fé. Eu já estou aqui no púlpito, estou quase panfletando. Mas lá na faculdade da Universidade do Estado do Rio, o escritório modelo ele era muito requisitado porque ele fica em frente à comunidade da Mangueira. Então, assim, era um negócio antes da pandemia, né? Era um negócio que fazia fila, sabe? Muitas pessoas humildes realmente resolviam os seus problemas ali no escritório modelo. E quando vem o PJE, tem tempo que eu não vou na Universidade Federal aqui da Bahia, mas era bem melhor. Ali no Rio de Janeiro está uma tragédia. É uma sucata só. Então, dá tristeza no coração. Mas, quando veio o PJE, para vocês terem uma ideia, a gente não conseguia mais atender as pessoas porque não tinha computador que entrasse no PJE. Que você tinha quase que ter uma nave espacial para conseguir a interação. Então, a gente começou a debandar as pessoas, né? Falar, olha, realmente não tem condição. E aí, depois de muito carteado ali no escritório modelo, que a gente ficou com aquelas horas de bobeira ali, alguns me chegaram um grupo de pessoas que trabalhavam num salão de manicure ali na comunidade e que falaram assim, vai embora, vai procurar seus direitos. Outro aplicativo bom é o aplicativo negócio de manicure. Também, eu sou fã dos aplicativos. Você vai e vai a unha no aplicativo. Tem aplicativo hoje de tudo, né? Para sair de casa, você consulta uns 20 aplicativos, né? Para ver se está o tempo, qual que é o Waze, o tempo de chegada. Então, essas moças foram lá e a gente falou assim, não tem condição, a gente não tem PJE, a Justiça do Trabalho agora tem negócio de PJE. Mas a gente está junto, a senhora não quer fazer alguma coisa? E aí eu liguei, então, para o sujeito, que era o dono do salão. Falei, olha, o senhor não quer vir aqui na UERJ para poder ver essas moças, fazer um acordo, ver alguma coisa? O sujeito apareceu, o sujeito fez o acordo, que doideira, e o sujeito cumpriu o acordo. E aí, as pessoas começaram ali a falar assim, vamos lá fazer o acordo, lá na... A gente até avisou, falou assim, esse acordo não tem validade, é acordo extrajudicial. Não foi ilusão, não foi venda de ilusão, não. Mas eles cumprem, uma coisa louca. Aí depois, o sujeito falou assim, bom, depois de algum tempo, o que apareceu? Apareceram uns enfermeiros. Mas o que é os enfermeiros? Os enfermeiros, eles queriam férias, eles queriam tudo, não tinha recebido nada, estava 3, 4 anos no hospital. Tudo pejotizado. Aí eu falei, olha, a gente faz acordo aqui, mas a gente faz acordo com quem tem CLT. Porque como é que vai fazer o acordo se o sujeito não é nem empregado? Quer dizer, a gente já faz um negócio, a gente já faz uma baianada aqui, já é um negócio meio doido, porque realmente não tem validade, se o sujeito entrar no Justiça do Trabalho no dia seguinte, tudo bem. Então, como é que a gente vai fazer com um cara que não tem nem vínculo? Não, doutora, mas a senhora vai conversar lá com o hospital, que era pertinho também, que era
E aí, quando eu fui lá no hospital, o sujeito falou assim, olha, realmente, a gente queria dar tudo para eles, mas a senhora sabe como é. Se a gente der isso, já vão falar que é vínculo. Se a gente der um repouso, já vão falar que é vínculo, a gente já vai ser condenado. Falei, ah, tá. Falei, olha, por que então vocês não fazem um acordo com o pessoal junto, coletivo? Aí surgiu uma ideia que era assim, que é uma ideia meio que aquele livro Precariado traz muito esses movimentos, a Unicamp, né, que é um grupo de pesquisa também muito relevante, traz muito esses movimentos dos sindicato dos sem empregos, do Sem Precário, do Clash City Workers, movimento de trabalhadores sem vínculo, que traz uma nova proposta de organização. O que foi feito, pessoal? Foi feita uma associação dos trabalhadores sem vínculo, lá no projeto de pesquisa da faculdade. Então, a gente falou assim, olha, quem quiser se associa. Essa associação ela faz acordos com os tomadores de serviço, falando o seguinte, todo mundo que é seu associado vai ter, sei lá, 40 dias de repouso, mas não tem um terço, ou vai ter uma limitação de jornada, ou vai ter... E hoje essa associação está crescendo, é uma coisa louca. Está crescendo e a gente tem feito acordos com trabalhadores de aplicativo. O trabalhador de aplicativo se associa, é uma associação sem fins lucrativos, associação, vou jogar no Google, vocês acham, Associação dos Trabalhadores Sem Vínculo, 100. Ele se associa, paga R$5 lá, esses R$5 vai juntando, e aí a associação oferece, assim, por exemplo, curso de negócio de Excel, umas capacitações assim, bem pueris, até acabar o dinheiro, para sempre fechar no zero, né? Os alunos da pós-graduação fazem muitas coisas desses cursos, é muito interessante. E a gente vê a construção de uma solução normativa a partir dos próprios atores sociais. Quando teve essa associação, o coautor do professor Murilo, o professor Rodrigo Carelli, me chamou lá no Ministério Público, falou assim, que maluquice é essa? O que é isso? Como é que vai fazer a associação e tudo? E aí eu expliquei que era da faculdade, que a situação era essa, que essas pessoas que não tinham nada, porque não se fez um acordo até hoje sem a promoção de seguro, por exemplo, seguro acidente, seguro social, seguro de saúde. Então, é uma solução construída aos poucos. E o fato é que, por tudo isso, me parece que não existe vínculo. E não existe vínculo, não tem problema nenhum. Porque a gente tem essas vias de solução. Porque essa história, quando o ministro Godinho ele fala muito no acórdão sobre o preço que o sujeito da Uber não pode dar. Cara, o franqueado também não pode dar, entende? O representante comercial também não pode dar o preço. Existe uma coisa, nem tudo que é contrato de emprego. Então, a precificação, a unilateralidade da precificação, da escolha do cliente, me parece que é um traço do modelo, mas não é um traço capaz de enquadrar esse modelo nos elementos do vínculo de emprego, percebem? Porque esses trabalhadores, de fato... ótimo, olha, eu estou ficando craque, porque está terminando e eu estou com 5 minutos. Então, estou concluindo o raciocínio e a Covid está passando. Que as primeiras que eu fiz depois da Covid, eu estava completamente descoordenada. E aí, o fato é que esse modelo, ou tudo ou nada, não vai nos atender mais.
quando você fala de CLT, a CLT não vai dar uma coisa importantíssima, que eu sempre peço também nas iniciais, que é o quê? Olha, o pessoal não me avaliou na Uber? Então é o seguinte, a avaliação é um dado pessoal, a LGPD fala que eu tenho direito à portabilidade do meu dado pessoal. Então, assim, se Vossa Excelência entender que não tem vínculo, não tem problema nenhum, eu tenho, a Constituição me dá um monte de direito, eu quero esses direitos subsidiariamente. Outra coisa, a LGPD me traz a possibilidade de acesso dos meus dados pessoais, e essas avaliações todas, que é outro enfoque do acórdão do ministro Godinho, e de todos os acórdãos internacionais, eu acabei não falando, mas acredito que meu colega vai trazer bem, porque a grande maioria das decisões internacionais, elas são favoráveis à estruturação do vínculo, mas que trazem muito essa ideia também da avaliação, né? Da gamificação, de quanto mais você trabalha também, mais você ganha, fica mais um pouquinho, todas essas lógicas, toda essa dinâmica, me parece que eu falo assim, olha, isso tudo tem uma série de repercussões, de consequências em relação aos novos direitos, aos direitos de autodeterminação informativa, quer dizer, vai ficar um monte de avaliação minha por aí, sem lé com cré. Quando eu falo, outra coisa que não há tempo, por que também não tem vínculo? Se eu falar que tem vínculo, eu aplico os elementos da CLT, do vínculo. Ou seja, quem é jornada? Porque existem modelos que você está à disposição, que você está no trabalho efetivamente, que você está aguardando uma chamada. Por exemplo, o nosso critério, artigo 6º, seria estar à disposição. Mas só que o sujeito que está à disposição do Uber, por exemplo, ele pode estar à disposição do Uber de mais 500 mil aplicativos. Ele pode estar dormindo, não tem nada a ver com a ideia de disposição do artigo 6º. Não encaixa. Não encaixa. A ideia de intervalo não encaixa. Uma solução no Reino Unido de determinação que a Uber limitasse, ou seja, paralisasse o aplicativo depois de um determinado número de horas, faz mais sentido nesse modelo do que eu falar assim, não, é um modelo de jornada. A jornada é o tempo à disposição. Então, o tempo todo que o sujeito está cadastrado, o sujeito está à disposição. Se ele está à espera, ele pode estar cadastrado, ele pode estar à espera ou ele pode estar trabalhando. Então, ele tem vários degraus para essa prestação de serviço. Se eu falar que tem vínculo, né, é um modelo seletista, eu tenho que ter CIPA, eu tenho que ter número de PCD, eu tenho que ter número de contratação de aprendiz. Quem vai ser a base de cálculo? O número de pessoas cadastradas? Como é que a plataforma ou o requerente vai controlar um negócio desse? Então, os institutos da CLT não normatizam, não conseguem normatizar, e eu tenho vários direitos que também não estão na CLT, de autodeterminação informativa, né, de questões que o sujeito troca dados o dia inteiro com essas plataformas, desde o início do cadastramento. Quando a gente pensa em processo seletivo, em admissão, não tem como comparar a admissão de você se submeter a uma entrevista, a um processo seletivo e ser contratado, iniciar uma relação de emprego, do que o cadastramento numa plataforma, num casa. Quando você fala de... a outra questão também, se você está falando de aplicativo, no Uber não, mas se você está falando de qualquer outro aplicativo que possa tomar serviços do mundo inteiro, aplicativos de tradução, de transcrição de aula, eu uso pra caramba, e às vezes o sujeito que está transcrevendo minha aula, está em outro lugar do mundo. Como é que você vai saber o direito aplicável? A OIT tem falado da Convenção dos Marítimos, tem se falado do Código da condição da Convenção de Havana, mas assim é difícil esse problema também desses nômades digitais que podem estar em qualquer lugar. Então assim não casa. Por isso que eu acho que passa-se um elefante embaixo da porta. Por isso que eu acho que quando a CLT foi feita, o modelo era
casamento com comunhão total de bens, não tinha nem divórcio. E hoje o pessoal está casando sem bens, está casando pobre para morar debaixo da ponte, está ficando só, está fazendo junções homossexuais, heterossexuais, está constituindo família sem nenhum critério de formalidade. Existem 500 mil modelos de compartilhamento de convivência. E a ideia de eu jogar para a CLT é falar hoje para o sujeito, para essa geração, ó, só dá para se relacionar casando com comunhão total de bens sem poder divorciar. Não faz sentido nesse mundo. Não faz sentido. Então, o fato é que, deixa eu ver, essa inviabilidade, os problemas perspectivos. Ah, sim. A perspectiva coletiva também vai ser problemática. Porque enquanto ele se reconhecia como classe, hoje um Uber é concorrente do outro Uber. Se eles ficarem perto, o preço abaixa. Então, também essa minha ideia de coletivização perde, não tem como eu encaixar no modelo de representatividade sindical que a gente tem. Motivo de extinção contratual. Se a gente pensar que é justa causa a insubordinação, quando o sujeito nega a corrida, está demitido por justa causa. Como pode isso? Então, se a gente quiser encaixar dentro da lógica CLT, repara como é que fica uma coisa. O professor Barbosa Moreira falava assim, ó, o camelo nada mais é do que um cavalo concebido por uma comissão de pessoas, que é totalmente distorcido. Eu acho que isso aí se forma, se a gente quiser colocar esse trabalhador de plataforma dentro da CLT, o resultado é monstruoso. Não faz sentido na minha cabeça. É um camelo que queria ser cavalo. Porque os institutos são realmente completamente incompatíveis, salvo tudo que eu imagino que o meu querido colega Murilo vá falar no sentido contrário e que provavelmente poderá convencê-los, e talvez até a mim também, depois que eu escuto o MPT, eu fico assim, peraí, como é que é mesmo? Mas o fato é que tem alguns anos que eu venho estudando essas novas formas, esse direito do trabalho a partir desses influxos sociais dos últimos anos, e pela experiência prática, pelo que eu vejo, né, nesses parâmetros internacionais, cada vez mais eu me vejo convencida de que, de fato, esse mundo do trabalho, emprego, não lhes pertence. É isso, meus amigos. Meus contatos, e fico à disposição. Agradeço muito aí o espaço de fala, a professora Silvia, o professor Edilton. Doutora, antes da senhora encerrar, queria lhe dar a oportunidade de se desculpar, que a senhora se referiu a baianada, uma plateia de juízes baianos, né? Temos orgulho de ser baiano. Eu queria lhe dar a oportunidade que a senhora se desculpasse com a gente. A gente está numa plateia do TRT5, já passei no TRT 15ª região. A gente ouve isso há muito tempo e a gente não merece. A gente fala muito no ripatacada, baianada. Eu acho melhor. Mas realmente, porque... É inaceitável, baianada. Não, realmente eu não percebi. A gente fala muito hoje, o mundo tá realmente, essa coisa do politicamente correto, a gente às vezes não percebe vícios de linguagens antigos, mas não tem constrangimento nenhum, porque eu gosto muito da Bahia, já vim aqui muitas vezes, já vim da escola judicial muitas vezes, o CPC baiano, eu sou doutora em processo civil, e a minha tese, ela tem por base todo de garantias processuais, todo CPC baiano, a escola do professor Calmon de Passos é a escola do meu professor, então assim, eu sempre tive uma afinidade acadêmica muito grande com a Bahia, uma afinidade pessoal muito grande, porque aqui tem professores muito queridos, que eu convivo já há algum tempo,
e também uma afinidade que eu não poderia deixar de ser geológica, né? Porque aqui o estado de vocês... hoje eu estava falando com a professora Silvia que eu não tinha reparado que o meu hotel ficava à beira-mar. E o mar, o litoral, os espaços da Bahia realmente sempre me seduziram. Meu filho hoje de manhã falou comigo, falou assim, mãe, primeira vez que você vai para a Bahia e não me leva. Eu falei, Rafa, realmente hoje não deu porque era muito meio de semana. Mas são só esses vícios de linguagem que a sociedade, infelizmente, da minha geração, acaba trazendo essas falhas, né? Mas não tem menor conotação pejorativa, porque é um lugar que sempre me acolheu e que eu espero que vocês sintam o carinho recíproco da minha parte, que não tem nada a ver com qualquer vício de linguagem. Pessoal, muito obrigada e eu fico à disposição. Em nome da doutora Silvia e da mediadora, também agradecemos a participação da professora Carolina Tupinambá. E, antes de dar o intervalo, vamos lembrar aqui que as oficinas de hoje serão presenciais lá no auditório, nas salas da Escola Judicial, no edifício Médici. E também lembrar mais uma vez das frequências. Não esquecer de registrar as frequências sempre na entrada e na saída de cada turno. Ok? Um intervalozinho de 10 minutos para a gente voltar com a exposição de Dr. Murilo. Tá certo?